Iniciamos a aula de número 5, em que nós vamos falar dessa vez sobre questionamento socrático. Vou logo compartilhar os slides com vocês dessa aula, mas antes de compartilhar, eu queria dizer uma coisa que eu já disse outras vezes, mas ainda assim eu vou ser repetitiva, porque o meu sentimento é muito grande. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês dando aula. Eu me sinto muito realizada quando eu paro para dar aula. Eu sinto que é uma coisa que eu gosto, eu sinto que é uma coisa que eu sei fazer, e eu sinto que é uma honra poder sentar e fazer isso. Eu não sei se você aí do outro lado gosta das minhas aulas, gosta da minha didática, gosta do meu jeito de me comunicar com você, mas eu sei que eu aqui desse lado sempre fico muito feliz quando consigo proporcionar um momento desse de aprendizado para cada um de vocês. Se você gostar, me conta nos comentários, me deixa saber. Mas se você não gostar, pode ir embora daqui, só que saiba que eu faço isso tudo com muito amor e carinho. Vamos lá falar sobre esse assunto. Na verdade, é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental que é muito utilizada, uma técnica padrão, eu costumo dizer que é uma técnica arroz com feijão, sabe? Dos terapeutas TCC, e que todos os profissionais da psicologia precisam mesmo de saber sobre ela, que é o questionamento socrático. Aí que tá dando... Aí, consegui. Tava dando um probleminha nos slides, agora foi. Pronto. Acredito que vocês estejam vendo os meus slides, que vocês estejam conseguindo visualizar, tanto a mim quanto os slides. A gente já chegou na aula de número 5, e nessa aula vai ser uma aula muito prática, que vai durar no máximo 40 minutos. Então, aproveite o máximo desse tempo aqui comigo, use esse tempo para realmente aprender, use esse tempo para realmente parar, absorva todo esse conteúdo que, mesmo sendo gratuito, é um conteúdo que facilmente poderia ser pago. E, inclusive, eu já vi muitos profissionais da psicologia venderem aulas como essa que eu vou dar aqui gratuitamente hoje para você. Mas eu estou oferecendo de forma totalmente gratuita para o conhecimento ficar acessível para todos os profissionais da psicologia. E por isso, eu peço que você realmente valorize esse tempo e esteja aqui comigo. Já disse que interações são muito bem-vindas, então comente o que você achou dessa aula no fim dessa aula, deixe dúvidas, deixe perguntas, deixe temas para as próximas aulas, que a gente vai sempre construindo junto. Isso daqui é para vocês. Essa aula é uma aula com classificação mais prática, então, por ser uma técnica, eu vou mostrar para você como que a gente vai aplicar o questionamento socrático num possível paciente. Como que é feito isso com um paciente? A gente vai precisar de pensar nisso no que diz respeito a essa técnica. E sugiro que você tenha papel e caneta na mão, porque tem muitas coisas que eu falo que são complementos, que são dicas, que estão muito além dos slides. Os slides são apenas um apoio visual que eu tenho aqui para poder passar o melhor conteúdo para você nessa aula. Mas tem muita coisa que eu vou falar. Essa aula em específico, quando eu fui revisar os slides, eu tirei um slide que estava com uma coisa importante que eu quero falar para vocês, justamente pensando no seguinte: não vou colocar isso nos slides. Vou deixar isso para quem realmente assistir a aula, para quem realmente estiver atento à aula, com papel e caneta na mão. Eu fiz de propósito, então é muito importante você estar com papel e caneta para você poder anotar que esse conteúdo, ele foi feito para isso. Mostre nas redes sociais que você está estudando para oferecer os melhores para os seus pacientes. E me marque no @psianalaurabachur, lá no Instagram, que eu vou adorar ver que você está estudando. Preciso de fazer o disco arranhado, de que os slides dessa aula ficam disponíveis para você lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, o link para você entrar no grupo de WhatsApp está aqui embaixo na descrição. É muito importante que você esteja lá para receber esses slides. Eu mando os slides sempre um dia depois, lá no grupo que as aulas vão ao ar, e por isso que é tão importante que você esteja lá para você poder receber.
esses slides. Eu não consigo enviar esses slides separadamente para ninguém. Por isso que é importante você estar no grupo para poder receber esses slides, certo? Além disso, agora vamos começar aí com uma explicação mais simples possível, mas também com muita profundidade do que é o questionamento socrático. O questionamento socrático, na verdade, é uma técnica poderosa da TCC, que auxilia perguntas estratégicas para ajudá-la a explorar e questionar os seus próprios pensamentos. Então, vamos lá. Eu gravei um vídeo aqui há pouco tempo e disponibilizei no canal, vou deixar aqui ele também para vocês, em que foi um vídeo em que eu sinalizei a diferença entre recurso, entre ferramenta terapêutica e técnica terapêutica. O conjunto de técnicas, ele sempre vai ser definido com a abordagem que a gente tem. Então, uma abordagem dentro da psicologia vai definir quais técnicas nós vamos utilizar. Se eu falar sobre TCC, terapia cognitivo-comportamental, eu tenho um conjunto de técnicas específicas para utilizar dentro da TCC. Se eu falar sobre terapia dos esquemas, vai ter um outro conjunto de técnicas específicas para a terapia dos esquemas. Se eu falar especificamente sobre psicodrama, eu tenho um outro conjunto de técnicas específicas, e assim por diante. Quando a gente está falando da TCC, a gente tem o questionamento socrático como uma das técnicas mais importantes e essenciais para a gente realizar a TCC. A TCC é uma abordagem que trabalha com a cognição e com o pensamento. E o questionamento socrático é uma técnica em que o próprio terapeuta vai conduzir o paciente a questionar esses pensamentos. Então, é uma ferramenta de trabalho muito importante, porque vai direto naquilo que a gente trabalha dentro da TCC. E ela foi inspirada pelo filósofo Sócrates, por isso ela chama questionamento socrático. O próprio nome já diz o que diz respeito a essa técnica. Só que Sócrates, ele acreditava que o conhecimento verdadeiro já existia dentro de você. Basta fazer as perguntas certas para você realmente despertá-lo. A gente entender o contexto histórico do questionamento socrático é muito importante para a gente poder aplicar essa técnica com os nossos pacientes. Lá na Grécia Antiga, conta-se a história que Sócrates ia para as praças, que eram onde as pessoas se encontravam, e ele fazia ali na praça grandes questionamentos de coisas que eram super relevantes na área, naquele momento, naquela ocasião que eles viviam. E ele simplesmente jogava esses questionamentos ali e meio que ia embora, não trazia respostas. E dizem que começaram a questionar ele, olha, mas espera aí, por que você está trazendo essas perguntas para nós e não está trazendo resposta? Nós queremos respostas. E ele trouxe uma ideia de que, olha, a própria pergunta é poderosa em si. A própria pergunta, ela já vai ajudar você a pensar. Você tem a resposta dessa pergunta, só que essa resposta está dentro de você. O mais importante aqui não é a resposta que você vai me entregar, é você chegar na resposta, é você conseguir pensar, elaborar uma possível resposta. Quando você faz isso, como se fosse para você me entregar uma resposta, você já está acessando esse conhecimento. Precisa de saber fazer boas perguntas, precisa de saber fazer perguntas que realmente despertem isso. Mas a resposta está dentro de cada um. Então, ele teve essa grande sacada ali, e foi assim que surgiu a perspectiva do questionamento socrático. Ok, então vamos ter boas perguntas para fazer para os nossos pacientes, para que eles busquem as respostas dentro deles. Sempre dessa forma. E eu acho que tem uma coisa muito interessante aí, porque eu acredito que se fosse nos tempos atuais, Sócrates iria para grandes centros públicos, para grandes convenções, para clubes, ele iria para as redes sociais, para o Instagram, e eu acho que ele faria perguntas bastante provocativas para nós,
Perguntas voltadas para a política, por exemplo, somos de esquerda ou somos de direita? Somos a favor da legalização da maconha ou não? Somos a favor da eutanásia? Não somos. Somos a favor do aborto? Não somos. Grandes assuntos, grandes temas, para a gente poder pensar e falar, tá, peraí, deixa eu elaborar um argumento aqui dentro de mim para dizer se eu concordo ou se eu discordo desse determinado assunto. Eu acredito que essa é a ideia, esse é o fundamento de Sócrates, quando ele começou a criar isso, e a gente conseguiu trazer isso para a perspectiva da TCC. A gente tem, dentro da nossa presença enquanto profissional de psicologia, a gente tem a perspectiva de não influenciar o nosso paciente. E, às vezes, a gente quer dar respostas, a gente quer dar conselhos, a gente quer dar uma explicação, a gente quer dar um resultado, a gente quer dar uma solução para um paciente. Eu sei que a gente tem vontade de fazer isso, eu também sou psicóloga, eu também sento na cadeira de psicóloga todos os dias, e eu acho que a gente pode assumir isso aqui nesse espaço seguro, que a gente tem vontade de fazer isso sim, mas a gente não deve fazer isso. A gente não deve fazer isso por diversas razões éticas, e não só por razões éticas, mas também porque a gente sabe que isso não é o que mais ajuda o nosso paciente. A gente sabe que isso não é o melhor para o nosso paciente. Isso seria a nossa percepção, com a nossa história de vida, com os nossos valores, com a nossa realidade. Eu pego e dou uma resposta para o paciente, dou uma solução do que seria melhor para mim, não do que seria melhor para ele. Então, nunca é sobre mim dentro de um processo terapêutico. É sempre sobre o paciente. A gente não dá as respostas prontas, a gente sempre faz perguntas, mesmo que a gente tenha vontade de dar respostas prontas. Somos nós que fazemos as perguntas. E o maior especialista do seu paciente é ele mesmo. As respostas estão dentro dele. É ele que sabe. A gente pode achar que sabe, a gente pode achar que conhece muito um paciente, que a gente já sabe tudo sobre ele, sabe tudo sobre a história dele, mas não funciona assim. Quem vive as dores e as alegrias de ser ele mesmo é ele. Então é justamente nele que está a melhor resposta, a melhor solução. E a gente só vai facilitar, o nosso trabalho é um trabalho de facilitador. A gente vai facilitar para que isso aconteça através do questionamento socrático. Essa base para você entender o que fazer, por que você faz perguntas, para você entender por que você não dá respostas prontas, é essencial. E vamos passar aí para os pilares, para os 4 pilares do questionamento socrático. O questionamento socrático ele tem uma base de curiosidade genuína. Então, a postura do terapeuta tem que ser de entender, não de confrontar. Se você faz um questionamento terapêutico duvidando, confrontando, você está fazendo errado essa técnica. Olha, eu tenho interesse, se necessário, até fale para o seu paciente. Eu quero saber mais sobre isso. Eu gostaria de explorar isso especificamente com você. Mas fale para ele sobre isso. Além disso, precisa de ser uma exploração guiada. Cada pergunta leva o paciente a um passo além. Cada pergunta faz o seu paciente refletir, encontrar respostas dentro dele sobre o assunto. Ele está respondendo para você, mas isso é muito mais um processo sobre ele do que sobre você. Além disso, uma desconstrução de pensamento. Então, aqui você ajuda o paciente a perceber distorções, evidências, alternativas e consequências. A gente ajuda o paciente a chegar na percepção que é necessário ele chegar. É diferente de eu chegar para você e falar assim: olha, Maria, você está num relacionamento tóxico. Ponto. E aí eu falo para você batidão. Olha, Maria, você está evitando muitas pessoas. Ponto. Uma coisa é eu falar isso para você. Uma outra coisa é você me trazer uma situação sobre isso. Eu jogar um questionamento socrático em cima dessa situação e você conseguir perceber isso. E eu conseguir facilitar o processo para você identificar isso.
para você falar para mim, nossa, Ana, respondendo aqui para você, pensando agora, eu acredito que eu estou fazendo isso, isso e aquilo. Eu acredito que as coisas estão funcionando assim, assim, assado. Nossa, preciso de prestar atenção nisso, preciso de olhar para aquilo. A gente constrói esse processo junto. Além disso, é um processo de autonomia e descoberta. Então, o objetivo final é o paciente perceber por si novas interpretações e possibilidades de ação. Quando o paciente percebe, ali existe a possibilidade dele mudar algo. Só que primeiro ele precisa de perceber, certo? Passando para o próximo slide, eu quero convencer você a utilizar essa técnica com os seus pacientes. Seja porque você não usa, ou seja porque você pode aperfeiçoar essa técnica. E eu trouxe 4 razões do porquê usar essa técnica. A técnica do questionamento socrático, ela é arroz com feijão porque ela possibilita muitas coisas. Primeiro, ela possibilita identificar pensamentos automáticos. Então, é através dessa técnica que dá para eu entender exatamente o que o paciente está pensando. Eu não posso supor o que ele está pensando, mas sim perguntar o que ele está pensando. Também serve para quando a gente está na etapa da terapia mais interventiva e a gente já pode até questionar algumas crenças rígidas sobre as situações que ele trouxe para nós. Serve para flexibilizar o pensamento. Sempre que a gente falar flexibilizar, lembre de um elástico, lembre de algo sendo expandido. Aquilo continua ali, mas aquilo precisa de ser flexibilizado, precisa de ser modificado. São os pensamentos dos nossos pacientes. Além disso, porque o questionamento socrático, ele realmente promove uma mudança real. Através das perguntas que você faz para o seu paciente, das respostas que ele traz para você, ele realmente tem o poder de ajudar o seu paciente. E eu trouxe uma analogia aí para explicar o que seria o questionamento socrático, que é como você usar uma lupa para examinar cada parte de um problema com clareza. Em vez de ver tudo borrado e confuso, você escolhe onde focar e o que investigar. O questionamento socrático, ele faz exatamente isso. Peraí, deixa eu entender melhor esse assunto que você está me trazendo. Deixa eu compreender melhor como que você está funcionando nessa situação. Essa é a perspectiva principal. E aí eu trouxe agora o mais importante da aula, né? Que é como que funciona o questionamento socrático na prática. Mas antes eu quero fazer algumas observações super importantes para a gente poder pensar nisso. Tem um erro que eu vejo muitos profissionais de psicologia cometendo, que é querer fazer o questionamento socrático numa sessão específica, planejar fazer, e não ter nenhuma situação específica que o paciente trouxe para você. Uma situação que incomodou aquele paciente, que gerou fortes emoções nele. E pode ser uma situação que gerou fortes emoções positivas. Ou pode ser, via de regra, uma situação em que gerou fortes emoções negativas no seu paciente. Você primeiro precisa de ter uma situação para então você poder aplicar o questionamento socrático. Ter essa base, tá? Para poder aplicar o questionamento socrático em um paciente. Sempre assim. E eu vou sugerir que caso você seja um terapeuta iniciante, que você guarde esse slide com esse roteirinho aí de 5 perguntinhas básicas de questionamento socrático para você ter sempre com você. Se você atender presencialmente, escreve essas 5 perguntinhas e sempre que você sentir necessidade, pede licença para o paciente, fala para ele que você tem um roteirinho, pega elas e lê. Dá para encaixar em qualquer situação que o seu paciente te trouxer. As perguntas vão ser as mesmas, só que você vai criar aquele roteirinho. Se você atender online também, eu sugiro que você tenha esse roteiro,
para você dividir a tela do seu computador e ter o roteiro aqui na lateral e fazer essas perguntas. Não precisa te fazer essas perguntas num roteiro super robótico, paralisada, perguntando exatamente do mesmo jeito. Enfim, você vai modificar, você vai adaptar essas perguntas do questionamento socrático para a situação que seu paciente está te trazendo. Mas, a princípio, é legal você ter esse roteirinho. Essa é a dica que eu queria dar para vocês, para você poder fazer essa sequência. Conforme o tempo for passando, vai ficar muito fácil, vai ficar muito prático você aplicar o questionamento socrático. E aí você já não vai mais precisar de um roteiro. Mas no começo, eu sugiro você ter um roteirinho. Agora vamos para o exemplo prático. Imagina aí que você tem um paciente que chegou para você e ele disse que tem uma coisa que aconteceu naquela semana que ele quer muito te contar, ele quer muito dividir com você, que foi uma reunião de trabalho que ele teve e que ele conta para você que nessa reunião de trabalho ele errou em algo na apresentação que ele ia fazer. E ele falou que ficou muito triste com isso, porque ele começou a pensar que ninguém gosta dele e que ele sempre erra. As pessoas do trabalho não gostam dele e as pessoas fora do trabalho também não gostam dele e ele sempre erra. Então ele traz essa situação para você. Você pede para o paciente para poder explorar essa situação. Essa situação deixou ele muito triste naquela semana. Então, se tem se tem essa intensidade emocional, um sentimento forte, uma emoção forte, opa, esse é importante, esse é interessante, esse é a ferramenta. O paciente vai sentir várias coisas durante a semana. Ele vive 24 horas, 7 dias da semana, e ele pega um recorte pequeno, uma vez na semana, de 50 minutos, se for o caso desse tempo da sua sessão. Ele pega esse recorte para falar com você. Então, ele já viveu muita coisa. Mas a gente vai pegar aquilo que está forte, aquilo que foi forte. E aí eu vou falar para o paciente se a gente não pode explorar sobre esse assunto, já que isso deixou ele muito triste. Com a autorização dele, porque ele pode falar assim para mim, não, eu não quero falar sobre isso. Ele pode se esquivar, ele pode ter um outro tipo de comportamento de enfrentamento. Mas, se ele falar para você, ok, vamos explorar esse assunto, você diga para ele, perfeito, eu vou fazer algumas perguntas aqui para você, justamente para a gente poder ir pensando juntos sobre esse assunto. Você está dizendo para mim que, diante dessa situação do trabalho, o pensamento que passou na sua cabeça foi, eu sempre erro e ninguém gosta de mim. Identifiquei o pensamento. Baseado nisso, qual evidência você tem de que você sempre erra? E aí eu vou deixar o paciente falar o que ele tem de evidência. Certo? Pronto, ele vai falar. E aí a possível resposta dele seria: na reunião de ontem eu falei algo errado, na outra reunião também, aquele dia, naquela apresentação eu fiz tal coisa, e tem esses momentos aqui que eu sempre errei. Eu posso agora então perguntar para ele: e nas outras reuniões, em todas as outras reuniões que você já fez, desde que você começou nesse trabalho, houve momentos em que você se saiu bem? Para o paciente, ele não conseguiu pensar nisso. Para o paciente, não está tão claro isso. Por isso que eu tenho que perguntar. Por isso que eu tenho que ajudá-lo. E aí ele vai falar, ah, tá, teve reuniões que eu me saí bem. A reunião que eu fui promovido, a reunião em que eu consegui fechar um contrato milionário para a empresa, a reunião que aconteceu X, Y coisa. E aí, ali, só através dessas duas simples perguntinhas ali, de evidências, de tirar o sempre, percebe que o meu foco foi na palavra sempre, aqui, eu já consigo trazer uma nova perspectiva para o paciente. E aí ele consegue perceber que não é sempre, que às vezes ele acerta e às vezes ele erra, com todas as pessoas, em todas as reuniões. Isso é um exemplo simples de como flexibilizar pensamento. O paciente saiu,
de algo rígido, duro, que era de eu sempre erro e ninguém gosta de mim. Ele saiu disso, muito duro, para algo um pouquinho elástico, que é nem sempre eu erro. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Com todas as pessoas, em todas as reuniões, em várias situações, porque eu sou humano, porque errar é humano. E aí saiu dessa rigidez para essa flexibilidade. Pronto, trabalho feito. É esse o seu trabalho. No momento em que você conseguir que o seu paciente chegue nesse nível, você vai precisar de respirar fundo e ter a sensação de dever cumprido e falar: ai, ok, fiz o que precisava de ser feito, fiz o que estou sendo paga para ser feito, que é ajudar o paciente a pensar de forma um pouquinho mais flexível. E ó, esse exemplo foi um exemplo somente com 2 perguntas, buscando evidências. Porque eu poderia aqui continuar fazendo uma série de outras perguntas até o meu paciente chegar numa nova perspectiva. Então, eu poderia falar para ele: ok, dessas coisas que você está me falando, dessas reuniões em que você errou, teve alguma que você recebeu elogio? Teve alguma em que você conseguiu pensar depois o que você acha que você precisava de melhorar? Tem alguma coisa que você acha que você já melhorou nas reuniões, desde a primeira reunião que você fez? Ou você sempre foi ruim? Você sempre errou muito e ninguém nunca gostou do que você apresentou, ninguém nunca gostou de você. Como é que sempre foi? Tá bom, se uma amiga sua, e eu adoro essa pergunta, se uma amiga sua contasse que passa por essa mesma situação que você no trabalho, o que você falaria para essa amiga? Como você aconselharia, como que você ouviria essa amiga? Então, vou trazer essas perspectivas para o meu paciente pensar, certo? Eu deixei aí as outras perguntas socráticas que podem ser essenciais. Então, assim, ó, que provas que são concretas que apoiam esse pensamento? Quais outras formas você pode interpretar essa situação? Esse exemplo da amiga. Então, se a sua melhor amiga pensasse assim, o que você diria a ela? Uma outra pergunta do pior cenário real. Se isso acontecer, você consegue lidar com isso? Como? O que de pior pode acontecer nesse cenário, nessa situação que você está me trazendo? E outra, pensar assim, te aproxima ou te afasta dos seus objetivos? Esse pensamento é um pensamento que te ajuda? Esse comportamento que você está me contando que você tem é um comportamento que te ajuda? Como funciona isso? Então, essas todas são perguntas socráticas, essenciais. A gente vai começar o questionamento socrático e a gente vai fazer perguntas, 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 até o paciente entender. Até chegar naquele ponto de, ok, despertou, clareou, acendeu uma luz ali, ele conseguiu entender algo para além daquilo. Esse é o ponto essencial. E eu quis colocar aí também que o questionamento socrático, ele serve também para as distorções cognitivas. Então, o questionamento socrático ajuda a identificar quando um paciente está com distorções cognitivas, que são aquelas falhas no processamento do paciente. Dentro da TCC, nós temos cerca de 13 distorções cognitivas e todo mundo, pacientes com transtorno, pacientes sem transtornos, qualquer um, qualquer ser humano, vai ter, via de regra, 3 ou 4 distorções cognitivas mais comuns, mais padronizadas. Das 13, tem 3, 4 que é muito o meu jeito de pensar, que é muito o meu jeito de ser. Das 13, vai ter umas 3, 4 que são o seu jeito de pensar, que é o seu padrão de funcionar. Isso é o funcionamento cognitivo de todos nós. E o questionamento socrático serve quando a gente vê algumas distorções.
Aí eu coloquei 4 distorções de exemplo para poder fazer o questionamento socrático, mas a gente sabe que existe mais. A primeira seria o pensamento tudo ou nada. Então, assim, ó, o paciente traz para você, se não é perfeito, é um fracasso completo. E aí, vamos perguntar, existe um meio termo? Como que a gente olha para o meio termo? Um exemplo de generalização excessiva, que é, isso sempre acontece comigo. E aí eu posso questionar para o paciente, realmente sempre, ou algumas vezes, teve outras vezes que não aconteceu. Ou a leitura mental, né? Será que ela acha que sou incompetente? Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui da sala está me achando um incompetente, eu tenho certeza disso. Você perguntou isso para essa pessoa, ou você está apenas supondo? Quanto de certeza você tem disso? E a catastrofização, que é, isso vai ser um desastre absoluto. E eu posso perguntar, qual é o resultado mais previsível? Qual é o resultado mais provável? Qual é o resultado mais possível nessa situação, né? Eu faço terapia. Acho que todos nós, enquanto profissionais de psicologia, precisamos de fazer terapia. Eu vejo poucos psicólogos falando que também fazem terapia. Acho que porque nós mesmos temos preconceitos com a nossa profissão. Mas eu faço e não tenho vergonha de falar. E recentemente, na minha sessão, eu falei para minha psicóloga sobre uma viagem e falei para ela: vai dar tudo errado, vai ser horrível e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e vai acontecer aquilo. E ela me ouviu e ela falou para mim: o que de pior pode acontecer nessa viagem? E o que realmente é mais provável que aconteça? E a partir do momento em que ela fez essa pergunta para mim, eu já consegui perceber que eu estava piorando tudo na minha cabeça. E consegui perceber que se tudo de ruim que eu imaginei que poderia acontecer nessa viagem acontecer, não vai ser o fim dos tempos, não. Eu vou resolver, eu vou lidar com isso e assim, não vou morrer, dá para voltar. Não é uma coisa que vai tirar a minha vida se uma viagem for ruim. Mas na minha cabecinha naquele momento, eu tava, meu Deus, vai ser terrível. E eu estou dando esse exemplo tão pessoal meu aqui, sobre a minha terapia, sobre a minha vida, justamente para você entender o poder que é a gente identificar uma situação, a gente identificar uma distorção, a gente ajudar o paciente a fazer algo. Seria muito rude se a minha psicóloga falasse assim para mim: não, Ana Laura, não se preocupe, vai dar tudo certo, vai ser tudo ótimo. Não, ó, sem problemas. Ela invalidaria o meu sentimento, ela invalidaria o meu medo se ela falasse isso. Mas ela ouviu, acolheu e devolveu. E perguntou. E trouxe de volta para me permitir pensar. É assim que funciona o questionamento socrático com um paciente em terapia TCC, certo? Eu espero que você tenha aprendido muito nessa aula. Eu espero que você pratique com os seus pacientes o questionamento socrático. Eu quero que qualquer dúvida, qualquer comentário ou fofoca terapêutica, você deixe aqui nos comentários. A gente vai ter uma próxima aula, dessa vez com um tema teórico, e eu espero ver você nela também. Quero deixar o meu convite final para você não perder as cartas de segunda, que é um conteúdo que eu disponibilizo gratuitamente via e-mail toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. Você vai receber um conteúdo exclusivo e valioso com alguma reflexão que eu tive sobre a prática clínica. É uma conversa de uma psicóloga para outra psicóloga. O link para você se inscrever gratuitamente nas cartas de segunda está aqui na descrição. E também você consegue ler esse QR Code e já ir direto para a parte da inscrição. Eu espero você lá.
Eu espero que você questione muito a sua vida, a vida dos seus pacientes. Eu espero que você encontre as respostas que estão aqui, ó, bem dentro de você. Um beijão e até a próxima.